E agora, bom dia, agora melhorou, né? Então, pessoal, vamos iniciar hoje, né, o nosso ciclo de palestras que o Corém Paraíba está trazendo aqui para o Congresso, para o 19º CBCenf, e hoje nós vamos falar sobre um tema não muito discutido, um pouco restrito ao público da pediatria e neonatologia, mas que é um tema extremamente importante para a nossa vivência, para a nossa prática, que é a reanimação neonatal, pois em qualquer momento podemos nos deparar com uma situação onde precisaremos ter as técnicas e as manobras de reanimação, assim como a assistência ao recebimento massivo fora do ambiente hospitalar. Então, vou apresentar, eu sou a Ana Graciele, sou enfermeira, sou instrutora do SAMU 92 Campina Grande, Paraíba, e sou especialista em enfermagem de trabalho e em pediatria e neonatologia. E a reanimação neonatal, assim como as emergências, a parada cardíaca em obstetrícia, ela também tem um percentual baixo. Então, a gente, numa proporção de 1 a cada 10 recém-nascidos, é que precisa de uma, vamos dizer, uma intervenção da equipe para poder ter uma respiração efetiva. Então, muitas vezes, de cada 10, um recém-nascido vai precisar de ajuda para respirar eficazmente. Uma manobra de desobstrução das vias aéreas, uma aspiração das vias aéreas, que antes era rotina. E nesse universo, 1 a 12 em cada 1000 é que vai necessitar exatamente um dos processos de reanimação neonatal. Então, a gente vê que é um percentual pequeno diante do universo de crianças que vão nascer, felizmente, sem necessidade de um procedimento de reanimação neonatal. Porém, mesmo sendo pequena a proporção, temos que estarmos preparados para poder atuar de forma eficaz e precisa num momento crucial como esse, né? Então, é necessário procedimentos de reanimação quanto menor a idade gestacional, ou seja, quanto mais prematuro o RN, mais chance ele tem de necessitar de procedimentos de reanimação, seja ele a ventilação de pressão positiva, que a gente vai ver bem direitinho, ou as próprias compressões junto com ventilação e o uso de drogas. Então, no ano de 2016, a Sociedade Brasileira de Pediatria mudou algumas diretrizes nesse manejo. E aí é muito importante que o público que lida diretamente com essas crianças, com esse público, com a obstetrícia, saiba dessas mudanças, porque algumas mudanças são importantíssimas, onde a gente vê que o oxigênio, por exemplo, ele é deletério quando ele é usado sem necessidade, e que o recém-nascido ele pode apresentar a cianose, que antes a gente já introduziu o O2, mas hoje a gente já entende essa cianose como fisiológica e a gente aguarda um pouco para poder voltar a ter uma adaptação normal ao ambiente extra-útero, e essa cianose ela vai desaparecer sem necessariamente ser introduzido o O2. E vamos relembrar o básico da reanimação neonatal, que, como todos vocês sabem, é um protocolo diferente da reanimação em lactente, da reanimação em criança e adulto de uma forma geral. Para iniciar, só para a gente relembrar, a gente não inicia com as compressões, a gente já inicia em neonatologia com a ventilação. Então, a gente faz uma ventilação para 3 compressões. A sequência é essa, a sincronia é essa. Uma ventilação para 3 compressões. Então, a gente esquece o protocolo de lactente, esquece o protocolo de criança quando a gente fala de neonatologia. Neonatologia é um mundo à parte. Então, a gente precisa iniciar pela ventilação e depois é que a gente vai para as compressões. E a frequência é essa, 1 para 3. A gente vai ver isso bem direitinho. Também gostaria de avisar que a gente vai passar uma lista de presença, a gente vai ter sorteio no final, tá? De livros, para quem ficar até o finalzinho, ok? Vou ser breve, pessoal, você tem objetivo, a gente vai ver exatamente o que é que a gente precisa saber para atuar num momento de uma emergência como essa. O que é que a gente deve perguntar no momento de um parto? Na assistência de um parto, quando o recém-nascido ele vai nascer, para a gente saber se é necessária a intervenção ou não. 3 perguntas básicas. Respira, chora, respira. Tem tônus muscular, ele tem aquele movimento dos membros, que é normal, é peculiar do recém-nascido. Qual a idade gestacional? Ele é a termo? Então, se uma dessas perguntas, se todas as perguntas for positivas, se ele respirar, apresentar tônus muscular, ele for a termo, então ele tem boa vitalidade. Então, é um recém-nascido que nasceu bem, está corado, está chorando, está com tônus muscular. E a gente já pode fazer a gente já vai fazer a secção do cordão cardia, que aí é uma nova técnica, vamos dizer assim,
utilizada hoje, a gente demora 3 a 5 minutos para poder fazer a corte do cordão umbilical. Isso vai diminuir o risco de anemia no lactente. E a gente já pode aquecer o recém-nascido e já colocar ele em contato com a mãe, porque o próprio corpo da mãe já é a fonte de calor para esse recém-nascido. Porque ele tem boa vitalidade, a gente já pode fazer um clampeamento partindo desse cordão umbilical e deixar ele já em contato com o corpo da mãe. Se as perguntas forem negativas, se ele não apresenta respiração eficaz, se não chora, se não tem tônus muscular adequado, ou se ele é prematuro, então já é um bebê que vai precisar de atenção e que a gente vai precisar fazer um corte de secção do cordão umbilical rapidamente, já para levar ele para a mesa de reanimação. Na mesa de reanimação, a gente vai ter uma fonte de calor radial que é o berço aquecido. E aí, nesse momento, a gente vai prover calor. É importante que a gente seque o bebê, porque ele vai nascer molhado, ele vai nascer no meio úmido, e a gente tem que secar ele, envolver ele em outro campo que esteja seco, posicionar a cabeça em leve extensão para ver se melhora essa respiração, e aí, se necessário, a gente vai aspirar boca e nariz. Mas antes era rotina, né? Antes era rotina. Todo bebê que nascia, a gente fazia uma aspiração das vias aéreas por conta do líquido amniótico. Hoje, o benefício não é maior fazendo isso, porque você pode até estimular o nervo vagal e fazer uma bradicardia. Então, só faz a aspiração se necessário. Se ele estiver realmente sem respirar adequadamente, aí é que é feita uma aspiração para ele voltar a respirar. E aí, depois de feito esses procedimentos na mesa de reanimação, ou seja, depois que você aqueceu o bebê, e você posicionou, fez uma leve extensão da cabeça, e você aspirou se necessário, então você vai avaliar novamente o choro e a frequência cardíaca. A frequência cardíaca, ela é um ponto importantíssimo para a gente determinar se é necessário fazer a reanimação neonatal ou não. Não sei se vocês lembram, mas em neonatologia a gente não espera os batimentos cardíacos zerarem, gente. A gente não espera zerar. Estando numa frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, a gente já inicia as compressões. Isso aí também é uma peculiaridade de neonatologia. Então, a gente vai avaliar aqui a respiração e o choro, se depois dessa manobra ele voltou a chorar, ou se o choro ficou mais forte, você está respirando eficazmente, e vai avaliar a frequência cardíaca. Alguém aqui pode me dizer como é que a gente vai contar essa frequência cardíaca no recém-nascido? Alguém lembra? Onde? Não estou ouvindo. Isso. A gente vai ter que precisar de estetoscópio para a gente fazer a ausculta do pulso apical. Então, a gente vai ter que ter um cálculo preciso dessa frequência cardíaca, tá? Só lembrando, no lactente, que é o bebê acima de 29 dias até 1 ano, a gente vê o pulso braquial, na criança a gente vê o pulso carotídeo, igual no adulto. E no lactente a gente vê o pulso apical. Então, com o estetoscópio, nós vamos localizar a região apical e vamos auscultar essa frequência cardíaca do bebê durante 6 segundos. 6 segundos multiplica por 10. Então, vamos ver quanto é que vai dar essa frequência. Se essa frequência cardíaca estiver a respiração espontânea e a frequência cardíaca estiver acima de 100, então a gente vai iniciar uma ventilação com pressão positiva, que é com o ventilador manual. Se a respiração for irregular, ou se estiver gaspeando e a respiração for inadequada, a gente vai fazer essa ventilação com pressão positiva durante 30 segundos, certo? Esse aqui é o dispositivo bolsa válvula máscara, conhecido como AMBU, que a gente sabe que AMBU é a marca, né? A gente tem que conectar no fonte de O2. Na ventilação do recém-nascido, outra particularidade é que a gente vai fazer a técnica do aperta, solta, solta. A gente aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. O último solta já está todo solto, tá? Aperta, solta, solta, para não fazer uma lesão para o trauma nesse recém-nascido. A máscara que a gente vai usar no nosso recém-nascido também tem que ser o tamanho adequado, assim como em todas as faixas etárias, porque senão a gente vai perder oxigênio pelo espaço do olho ou pelo queixo. A gente tem que ter tamanho. Os prematuros sofrem um pouco com isso, porque nem sempre a gente tem as máscaras bem pequenas. E a gente faz essa ventilação durante 30 segundos. Lembrem, tudo em recém-nascido é 30 segundos. A gente não reavalia a cada 2 minutos, é a cada 30 segundos. Tudo que a gente fizer no recém-nascido, a cada 30 segundos a gente reavalia. Então, se ele está com a frequência cardíaca acima de 100, mas ele está com respiração ineficaz, a gente vai fazer uma ventilação com pressão positiva, lhe conectado no O2, 5 litros por minuto, aperta, solta, solta, 30 segundos. Após esses 30 segundos, a gente vai reavaliar essa frequência cardíaca. Se essa frequência cardíaca ela estiver abaixo de 100, a gente vai continuar fazendo a ventilação com pressão positiva.
e vai reavaliar após 30 segundos, certo? Como eu já falei, a frequência cardíaca ela é um principal determinante nessa decisão de iniciar ou não essas manobras de reanimação. E se ela tiver entre 60 e 100, a gente vai ter que continuar ventilando, só ventila. Ventila, que essa ventilação ela é bem eficaz. Muitas vezes esse recém-nascido ele melhora essa frequência cardíaca só com a ventilação com pressão positiva. Se não, como eu falei para vocês, né, ausculta 6 segundos, multiplica por 10. É simples, não é difícil. Se a gente tiver um monitor, lógico que vai facilitar bastante. Enquanto alguém está fazendo a ventilação pressão positiva, o outro profissional já pode ir monitorizando o bebê para ver através do monitor cardíaco. Mas a gente não deve confiar só em equipamentos, né? A gente deve confiar na nossa ausculta. Então coloca o esteto, ausculta lá por 6 segundos, é rapidinho, multiplica por 10. Vamos dizer que essa frequência cardíaca de 80, tá boa? Tá legal para um recém-nascido que está com respiração ineficaz, uma frequência cardíaca de 80? Não, né, gente? Não, esse bebê vai parar. A gente tem que fazer alguma coisa. E é o que? A ventilação, pressão positiva. Continua ventilando. Então, essa frequência ou ela vai elevar e esse bebê vai ter tônus, vai chorar, vai ficar com cor normal, ou ele vai rebaixar essa frequência cardíaca. Se essa frequência cardíaca rebaixar abaixo de 60, aí a gente já deve iniciar as manobras de reanimação. Frequência cardíaca abaixo de 60 segundos, a gente começa a reanimação, que eu já falei para vocês, vou repetir, 1 para 3. Uma ventilação, 3 compressões. Uma ventilação, 3 compressões. Uma ventilação, 3 compressões. O ritmo é o mesmo, aperta, solta, solta, e as 3 compressões, durante 30 segundos. A gente não vai contar quantas compressões são durante 30 segundos. Então, 30 segundos a gente vai reavaliar essa frequência cardíaca. Aqui é o posicionamento que a gente vai fazer. A gente pode abarcar o tórax do recém-nascido com as 2 mãos e com os polegares. A gente vai comprimir esse tórax aproximadamente 3 a 4 centímetros de força, que a gente vai comprimir esse tórax. Se for um prematuro, a gente vai usar apenas uma digital, um dedo, e a gente vai fazer exatamente nessa região acima do apêndice tifoide. Aqui é o material de ventilação manual que a gente já viu, né? A gente vê que o tamanho do ventilador manual para o recém-nascido é bem menor, e mesmo assim a gente ainda faz uma pressão menor do que a gente faz no lactente e no adulto, que a gente vai fazer aperta, solta, solta já por isso. Aí é o material de intubação, que já são as manobras de suporte avançado de vida em neonatologia. Então, o que é mais importante aí é a gente tentar fazer uma ventilação eficaz para tentar voltar essa frequência cardíaca acima de 100. Se a gente não consegue, vai ficar fazendo a ventilação durante 30 segundos e a partir daí, se o bebê não evolui bem, se ele não melhora essa frequência cardíaca, a gente vai ter que iniciar o suporte avançado de vida, que já vai ser com o uso de medicamentos, com a intubação endotraqueal, para fazer uma ventilação mecânica e outros procedimentos a mais, uso da adrenalina e outras drogas vasoativas que serão necessárias para esse recém-nascido. Porém, relembrando, o aquecimento ele é muito importante. E a gente ainda observa nos dias de hoje pessoas que não dão tanta importância para o aquecimento. Porque se você aquece o bebê, você já está evitando uma hipotermia. Lembrando que a hipotermia é um dos Hs da parada cardíaca, no bebê também. Então a gente tem que lembrar sempre de ter 2 campos, porque a gente vai secar e a tendência que a gente tem é secar e deixar o bebê enrolado no mesmo campo. Isso aí é um erro, porque o campo vai estar úmido e ele vai ficar frio. Então seca com um campo, com outro campo a gente vai envolver o bebê. E outra coisa muito importante, que é simples, mas que é bem importante, é a gente ter uma touquinha de algodão para a gente aquecer o polo cefálico. Porque a cabeça do bebê ele tem uma área extensa e ele pode perder calor. Não adianta você enrolar o bebê bem enroladinho, colocar uma manta térmica e deixar a cabeça dele descoberta, porque ele vai perder calor pelo polo cefálico. Então tem que envolver. Não tem a touca, pega a atadura, improvisa, mas esse bebê tem que estar aquecido. Prematuros, a gente tem que aquecer mais ainda, e a gente pode utilizar sacos plásticos mesmo para envolver diretamente na pele do bebê para aquecer melhor. E no caso do acesso venoso de prematuro extremo, a gente não tem como pegar periférico, não tem como, não vamos fazer alguma coisa mais rápida, é o cateterismo umbilical, que eu trouxe só uma imagem para ilustrar no caso do prematuro extremo. No caso do assistência ao recém-nascido fora do ambiente hospitalar, a gente tem outras particularidades. Para começar, não é um ambiente legal para o bebê nascer.
uma viatura do bombeiro, do SAMU, seja qual for, não é o local adequado para o recém-nascido nascer. Ter sido feita a melhor desinfecção que você puder, mas é um ambiente contaminado para esse concepto. Então a gente só vai fazer esse trabalho, assistir esse parto na viatura, no ambiente pré-hospitalar, se realmente estiver no período expulsivo e não tenha condições de chegar até a maternidade, até o local adequado. Então a gente vai avaliar, se a gente vê que realmente não tem condições, se a mãe já está uma multípora, por exemplo, multíporas não tem como esperar. Rompeu a bolsa, perdeu o tampão mucoso, já está sentindo as contrações, já estão no intervalo menor, de uma para outra. Você examina e vê que já está no período expulsivo, então vamos parar a viatura e vamos preparar para pegar esse recém-nascido, para assistir esse recém-nascido, que pode nascer com boa vitalidade e pode nascer com uma necessidade maior de uma assistência. Ele pode precisar, por exemplo, de uma ventilação por pressão positiva e também ele pode entrar em parada cardíaca. E a gente tem que iniciar as compressões, como eu mostrei para vocês. Então, é importante que a gente lembre que é um ambiente insalubre e, portanto, a gente tem que ter todo o cuidado possível, de preferência campos estéreis, usar luva estéril, se preparar. A gente tem um kit parto nas viaturas, que é justamente para a gente utilizar nesse momento, onde a gente vai fazer esse procedimento com o recém-nascido. E a gente jamais vai estimular o trabalho de parto no APH. Toque para ver quantos centímetros de dilatação, nem pensar em fazer isso no APH não se faz, porque isso pode estimular o trabalho de parto e a gente não quer estimular esse trabalho de parto, né? Só lembrando isso aí. E aí, dependendo da distância, né, do grau de evolução desse parto, a gente vai ter que parar e fazer assistência por conta dessa necessidade para fazer o melhor para esse binômio mãe e filho, né? E aí o enfermeiro ele vai decidir se ele para ou se ele segue, dependendo da distância da maternidade ou não, das situações adversas que podem acontecer. O que a gente vai fazer com esse recém-nascido que nasceu no ambiente fora extra-hospitalar, onde a gente não tem fonte de calor radiante, onde a gente vai ter que usar do improviso muitas vezes? A gente vai ter que lembrar que secar esse recém-nascido é muito importante, trocar o campo, como eu já falei, trocar o primeiro campo pelo segundo, proteger o polo cefálico, porque através do polo cefálico ele pode perder muito calor, e seguir o protocolo inicial para a reanimação neonatal, como a gente já viu no ambiente hospitalar. A gente vai avaliar se esse bebê, ele nasceu, se ele respira, se ele nasceu chorando, se ele tem tônus muscular adequado, vai ver essa frequência cardíaca, vai ver se ele é prematuro ou não, pergunta à mãe, pega o cartão, observa as características do próprio RN, que quando ele é prematuro a gente já tem como detectar através de algumas características, e a gente vai, se for necessário iniciar a reanimação, a gente vai seguir o protocolo, senão a gente vai secar, vai proteger o bebê e deixar junto à mãe, que a própria mãe já é uma fonte de calor para esse RN. A gente vai ter que lutar no ambiente extra-hospitalar para evitar perda de calor a todo custo. Desliga o ar-condicionado da ambulância, aquece esse recém-nascido e obrigatoriamente a gente vai ter que usar uma manta térmica para aquecer esse bebê. Alguém já me falou que se for aqui em Cuiabá não precisa. Mas assim, de qualquer forma é o protocolo internacional. Então a gente precisa aquecer esse bebê. Em cima do campo, a gente bota a manta térmica enrolando esse bebê, ok? Afinal de contas é um recém-nascido, né? E o que eu tinha para falar para vocês sobre reanimação, a parte era essa. A gente vai fazer uma prática, como eu falei para vocês. A lista passou a lista, pronto. Porém, antes da gente ir para a prática, eu vou passar um videozinho, ok? E antes de passar o vídeo, eu vou fazer uma práticazinha para demonstrar para vocês aqui. Quem é que pode me ajudar? Vem, Galganha, para cá. Nós temos aqui nosso recém-nascido. Vamos dizer que ele já esteja. A gente vai secar ele, né? Como é preciso. Depois de secar, a gente vai pegar outro campo e vai envolver. Deixar ele bem coberto, bem protegido. E vamos colocar a touquinha. Que é para proteger a perda de calor pelo polo cefálico. Então a gente vai avaliar se esse bebê, como é que está a frequência cardíaca dele. Ele está chorando, ele está com a coloração normal, mas a gente precisa saber como é que está essa frequência cardíaca.
Então a gente vem aqui no pulso apical, ausculta durante 6 segundos, multiplica por 10. Vamos dizer que esteja com 80 de frequência cardíaca. Então a gente vai ter que fazer o quê? 80 de frequência cardíaca. O que é que a gente faz? Alguém lembra? Ventilação, pressão positiva. Conecta o O2 a 5 litros por minuto. E ela vai fazer apenas a ventilação. Faz uma leve extensão. Isso. Faz o C e o E do jeito do protocolo para outras faixas etárias. E ventila. Aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. Quanto? 2 minutos, né, gente? Vai passar? 30 segundos. Muito bem. Ainda bem que não estão dormindo, né? Pronto. Passou 30 segundos. Eu vou escutar novamente. E vou ver como é que essa frequência cardíaca vai estar. Se ela subiu ou se ela não subiu. Então, vamos dizer que essa frequência cardíaca, após 30 segundos, ela tenha permanecido em 80. Não estou entendendo. Sim, mas depois vocês vêm treinar aqui, tá? Vocês podem vir para cá treinar. Então, se permaneceu em 80, a gente continua ventilando sob pressão positiva, por mais 30 segundos. Aí vamos dizer que depois de 30 segundos baixou para 60. Aí a gente vai ter que iniciar as compressões. Então ela vai ventilar e eu vou comprimir. Uma ventilação, 3 compressões durante 30 segundos. Não tem nada de difícil aqui, né, gente? Muito fácil. 30 segundos é rapidinho, a gente vai reavaliar essa frequência cardíaca. A frequência cardíaca desse bebê está em 100. Então a gente vai permanecer com a ventilação pressão positiva até que ela suba mais, até ficar numa frequência cardíaca pelo menos adequada. Esse bebê vai ser monitorizado, vai ficar em observação, porque afinal de contas ele não nasceu com boa vitalidade. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês viram que é simples? É bem simples. Só recapitulando: aquecimento, manter a temperatura desse bebê, isso é muito importante para ele não ter hipotermia. Depois do aquecimento, lembrar muito, não esquecer de proteger o policefálico, avaliar a frequência cardíaca desse bebê. Se a frequência cardíaca estiver entre 68 e 100, ventilação, pressão positiva durante 30 segundos, aperta, solta, solta. A cada 30 segundos, reavalia. Se a frequência cardíaca estiver abaixo de 60, aí vamos iniciar as compressões. Uma ventilação, 3 compressões. É um protocolo diferente dos outros. Por isso que os cursos de reanimação neonatal são cursos separados, que é para não confundir o aluno, certo? Depois disso, a gente vai continuar fazendo essa frequência. Se o bebê não evolui bem, aí vamos ter que passar esse bebê para um suporte avançado de vida, que já vai entrar com a intubação endotraqueal, o uso de adrenalina, o uso de outros medicamentos, e continuar com as compressões, até que esse bebê seja descoberta a causa da parada, porque enquanto a gente não sabe a causa dessa parada, a gente não tem como corrigir, e depois de corrigir, aí a gente tem como reverter essa situação. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham absorvido esse conhecimento, que multipliquem. Quem foi estudante de enfermagem aqui, se interesse pela área, é uma área muito bonita, neonatologia. Eu vou colocar agora o vídeo para vocês, para finalizar, que é um recadinho do recém-nascido, do bebezinho prematuro para nós, cuidadores, de uma forma geral, ok? Depois do vídeo, a gente vai fazer o sorteio e aí quem tiver interesse em ficar para a gente treinar aqui na oficina, fiquem à vontade, que a gente vai treinando. De 3 em 3, a gente vai fazer na prática, ok?
Agora vai. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Espero que tenha sido bem proveitoso. Eu vou deixar meus contatos aqui. O último slide, por favor.
Se alguém quiser, pode, eu posso mandar esse material, pode entrar em contato comigo por e-mail, ok?